Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês uma outra atividade que a gente vai usar somente materiais que a gente tem em casa, tá? A gente vai usar café. Nem precisava ser tanto café, ele rende muito, tá? A gente vai pintar usando o café. Poderia ser um dedinho ou dois de café. Aqui eu fiz uma quantidade, né? Só que ele tem que ser bem forte, né? Faça um café bem forte. Essa vai ser a nossa tinta de hoje. O único segredo é não colocar açúcar. É o café preto puro, bem forte, certo? E ele vai funcionar não como uma tinta guache, ele vai funcionar como uma tinta aquarela, que dá um efeito aquarelado, né? Mais aguadinho. Ó, aqui eu vou mostrar um exemplo que já está pronto. Olhem só. Aqui a gente pode ver que o desenho foi feito a lápis, tá? Eu fiz usando um lápis 6B, 8B, quer dizer, ó. Não dá pra ver? Focou. 8B. Fiz todo o trabalho, o contorno, alguns sombreados. Depois eu vim com o café e fui aquarelando o desenho. O segredo de deixar essas manchas é esperar a secagem. A gente faz várias camadas. A gente passa uma camada, deixa secar, vem de novo, faz uma nova camada. Aí a transparência dele faz com que ele fique mais escuro. Uma camada, mais claro. Duas camadas, mais escuro. Esse é o segredo do café. Aqui eu fiz um desenho, ó, sem o lápis, apenas com o café. E agora eu vou fazer alguns detalhes e vou escurecer essas manchas, tá? Você vem com o lápis e começa, então, a definir um pouco o teu desenho, tá? Porque só o café, ele não consegue uma definição, ele fica somente manchas, né? E é interessante, então, que a gente possa definir. Ou com outro tipo de tinta, ou com lápis de cor, ou com lápis de escrever, pode ser com a caneta, aí vocês, né, que escolhem o material que fica melhor para vocês estarem utilizando. Eu aqui vou usar o lápis, pode ser com o lápis, tá? Tranquilamente. Fiz um pouco de definição, poderia ser mais, só que eu vou fazer rapidamente para poder mostrar. Mas claro que quanto mais detalhe, mais interessante. Viemos com o pincel, mergulhamos, e aí a gente vai, então, fazer o tom sobre tom. Nesse momento, não vai dar para perceber logo o tom, tá? Porque o café, ele fica num determinado tom. Quando ele seca, ele muda, ele fica mais escuro. Vou fazer aqui para mostrar para vocês, ó. Olha só, ele fica super clarinho, ó, quando ele está úmido. E quando ele vai secando, ele começa, então, a ficar mais escurecido, tá? E aí, o efeito da aquarela é eu fazer manchas assim, ó, tá vendo? Eu não vou passar o pincel, só se eu quiser que fique bem claro. Quando eu quero que fique bem claro, eu passo o pincel. Quando eu quero que fique mais escuro, eu mancho e deixo a tinta permanecer ali, ó, tá vendo? A tinta, no caso, o café. Fica bastante café aqui e eu deixo secar. Aí aqui se tornam as manchas mais escuras, né, do trabalhinho de vocês, certo? Então, mais claro, pincela rapidamente. Mais escuro, deixa a tinta não, o café, né, se depositar na folha e espera secar. Depois que seca, ó, você pode ver que tá vendo que já vai escurecendo, né? Conforme o desenho vai secando, ele vai escurecendo mais. Espera secar e faz mais uma vez, até ficar do jeito que vocês querem que fique, tá? Aqui eu usei a folha sulfite, tá? Ela é muito fina, então ela meio que enverga, não é muito interessante usar, mas dá. Pode ser folha de ofício normal, dá pra fazer também, não fica tão bom. Esse aqui é um papel Canson, de gramatura 140, ele é um pouco melhor para aquarela, né? Então também para o café. Mas usem o que vocês tiverem em casa. A ideia do café é para vocês estarem usando as coisas que se tem em casa, certo? Se não tiver um pincel, pode improvisar com um palito, uma escova de dente, sei lá, usem a imaginação de vocês
e criem algo bem original e bem bonito, tá bom? Beijo!